Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos nos colocar em pé nesse momento. Nós vamos estar orando, dando abertura a esse culto desta noite, culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos estar orando. A gente sempre ora com o coração agradecido. Nós sempre oramos com gratidão ao Senhor. Gratidão, queridos, por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Gratidão por tudo aquilo que Ele faz todos os dias nas nossas vidas. E gratidão porque nós cremos que o Senhor ainda vai continuar a fazer por misericórdia nas nossas vidas. Amém? Vamos orar então, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Pai, nós reconhecemos que nós não somos dignos, Senhor, de estarmos na tua presença, mas nós sabemos que através de Jesus Cristo, através dos méritos de Cristo Jesus, nós podemos chegar diante do Senhor, meu Deus, e adorar, e glorificar, e bendizer o Senhor, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é fiel, dizer que o Senhor é misericordioso, Pai. Nós reconhecemos que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Pai, nós te agradecemos pelo teu imenso amor que nos alcançou, a tua graça que nos alcançou. Pai, nós sabemos que em nós mesmos não há mérito algum, não há merecimento, mas é a bondade do Senhor, é o zelo do Senhor. Pai, verdadeiramente a tua boa mão está sobre as nossas vidas. A tua boa mão, Pai, está sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Senhor, e no Senhor nós podemos confiar. Pai, no Senhor nós podemos descansar. No Senhor nós podemos acalmar o nosso coração, porque a verdadeira paz está em Cristo Jesus. A verdadeira paz é Cristo Jesus, Pai. Nós sabemos que muitas coisas acontecem, Pai, muitas coisas, Senhor, no mundo que vivemos, nessa sociedade que vivemos, mas no Senhor, o nosso coração encontra a verdadeira paz, ele se acalma e ele espera em Deus. Pai, nesta noite, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Senhor, e estende as tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre este lugar, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, nós estamos em pé e vamos lendo a Palavra Sagrada. Nós vamos estar lendo um texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, né? O Salmo de número 1. Vamos estar lendo o Salmo de número 1. Livro dos Salmos. O Salmo é o Salmo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos acharam? Salmo 1 vai dizer, queridos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Podemos assentar. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui reunidos nessa noite, né, com o nosso coração, com o intuito, com o objetivo único de adorar o Senhor, né? Nós não temos outro objetivo aqui a não ser glorificar o nome do Senhor. Nós não temos outro objetivo a não ser render louvores e adoração ao verdadeiro Deus, né? O Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou os céus, a terra, que criou todo o universo.
O Deus, queridos, que criou toda a humanidade. Toda a humanidade, tudo foi criado por Ele, sabe? Ele criou de forma perfeita. Deus criou tudo perfeito, né? Quando Deus fez originalmente ali, sabe? Deus é o Deus da perfeição, né? Ele é perfeito, tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz, querido, tudo que Deus faz é verdadeiramente bom, porque Deus é totalmente bom. Não existe maldade nenhuma, sabe? Em Deus há a perfeição e a bondade plena. Por isso nós estamos aqui. E nós estamos aqui para derramar o nosso coração na presença do Senhor. Nosso coração e reconhecer, Senhor, sem Ti nós nada somos. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Queridos, como é bom saber que Ele é a fonte. Ele é a fonte de vida, sabe? Ele é a fonte, né, que nós podemos nos recorrer. Ele é a água da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, o unigênito de Deus. E nós estamos aqui para exaltá-lo, para glorificá-lo, para dizer, Senhor, somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós servimos a um Deus perfeito. Nós servimos a um Deus verdadeiro, o único e suficiente Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, dito essas palavras, eu gostaria de convidar a nossa equipe de louvor. Vamos estar adorando o Senhor também com hinos, cânticos de louvor ao nosso Deus, né? Nós glorificamos ao Senhor, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, ela é proveniente de um coração quebrantado, de um coração sincero que se rende ao Senhor. Amém, queridos? Vamos, nesse momento, vamos adorá-lo, porque somente Ele é digno. E Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de todo o louvor. E Ele é digno de toda a exaltação. Majestade, poder e glória a Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 139. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Eu vi paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é
hino de número 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas como pensou e ao lado os braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor com este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará.
Hino de número 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos colocar em pé mais uma vez. Nós vamos estar orando também nesta noite. E nós queremos orar por aqueles que estão enfermos, né? Nós sabemos que muitas pessoas se encontram enfermas nesse momento que nós vivemos, mas nós sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos estar orando por aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão ali nos hospitais, aqueles que estão também enfermos em casa também. Vamos estar colocando, apresentando ao Senhor e orando em nome de Jesus. E quando nós oramos com fé, né? A fé que Jesus, ele pode operar um milagre. Ele pode fazer infinitamente mais. Então nós vamos estar orando pelos enfermos, orando também pelas famílias também, que é um alvo constante das nossas orações. As nossas famílias, elas precisam do agir de Deus. As nossas famílias, elas precisam do milagre do Senhor.
seja em que área for, mas nós sabemos que as nossas casas, os nossos lares precisam da boa mão do Senhor. Amém? Vamos estar orando pelas famílias, pelos enfermos e também orando pela nossa nação, pela nação brasileira. Né? Vivemos alguns momentos, às vezes, conturbados, né? Nós sabemos disso, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E nós vamos estar orando, a igreja, né, é orientada, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. É obrigação, a missão da igreja orar pelas autoridades. Amém? Vamos orar então nesse momento. Pai, mais uma vez na tua presença. E no nome santo de Jesus nós queremos orar, Pai, pelos méritos de Cristo Jesus. Nós começamos, Pai, orando pelos enfermos. Tu és o médico dos médicos. Tu pode colocar as mãos sobre aqueles que estão enfermos, Pai, e trazer saúde. O Senhor pode usar também os médicos, Pai, no tratamento adequado. O Senhor pode usar os tratamentos também, Pai, porque toda a ciência, ela vem do Senhor. E nós cremos que o Senhor pode mudar o quadro de muitas pessoas, de muitas vidas, meu Deus, que estão nesse momento até desenganadas, mas o Senhor pode colocar a tua mão ali, Pai, e mudar essa história, a história dessa vida. Oramos também pelas famílias. Deus, nós sabemos que as famílias são um alvo constante, Pai. Nós sabemos que são alvo constante do inimigo, tentando destruir as famílias, tentando dispersar as famílias, Pai, tentando desconstruir as famílias, Pai. Mas nós sabemos que Tu és o mentor, o criador e o mantenedor das nossas famílias. E nós oramos, Pai, pelos filhos, Pai, que haja entre os pais e os filhos, Pai, que haja uma comunicação sadia. Deus, quebra, Senhor, os grilhões, quebra os cativeiros, Senhor, quebra as amarras, Pai, todas as desavenças também, Pai, entra com a Tua paz nos lares e nas famílias, porque Tu és o Deus da restauração, e nós cremos que o Senhor pode ressuscitar, restaurar aquilo que está morto, que está muitas vezes destruído, mas o Teu poder, meu Deus, o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. E nós oramos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, por aqueles também que nos pedem oração. Pai, entra com providência, entra com a Tua mão forte, meu Deus, operando o milagre. Nós sabemos que tudo, Pai, está nas Tuas mãos, tanto o querer quanto o efetuar está nas Tuas mãos. E oramos também nesse momento pela nossa nação, pela nação brasileira, pelo povo brasileiro, pelas famílias brasileiras. Senhor, estende as Tuas mãos sobre esse imenso país e usa de misericórdia. Pai, que a Tua igreja, Pai, continue levando a palavra e vivendo cada dia a Tua palavra. Oramos pelas autoridades constituídas, Deus, do executivo, do judiciário, do legislativo, Pai, esses homens e essas mulheres que estão ali exercendo cargos, meu Deus, ali, Senhor, de liderança, que são as autoridades desta nação, Pai, que eles possam temer ao Senhor. Pai, coloca o temor do Senhor no coração desses homens, dessas mulheres. Deus, nós oramos por eles, oramos pelo presidente da República, pelos ministros de Estado, oramos pelos ministros da Suprema Corte, oramos, Pai, pelos desembargadores, juízes, oramos também pelos legisladores desta nação também. Senhor, nós apresentamos e consagramos a nossa nação a Ti, meu Deus, porque a nação só pode ser feliz se servir ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Pai, nós oramos nesta noite, Senhor, e agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, podeis assentar, né? Nós já vamos estar em seguida, vamos já estar nessa nossa sequência, né? Hoje quem vai estar pregando a palavra será o pastor Magalhães, né? Vai estar pregando a palavra e nós vamos, mesmo sentados, podem permanecer sentados. Eu convido o pastor Magalhães, vamos estar orando por ele e pelas crianças também, né? As crianças têm ali o culto específico ali, né? Vão estar aprendendo a palavra de Deus, né? As crianças estão aqui para crescer no conhecimento, né? Em estatura, em graça e conhecimento, né? Da palavra de Deus. Está aqui o André, está aqui o Henrique, né? O Samuel está chegando ali também. Que bênção, queridos. Criança, né?
Jesus falou: deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, né? Então as crianças elas aprendem, porque elas serão, né, no futuro, muito em breve, serão os pastores, né, os líderes de louvor da igreja. Porque a gente que já está com mais idade, né, vai passando, tem o prazo de validade, né, mas vai sendo renovado pelas crianças, né, porque essa semente que é lançada, queridos, no coração da criança vai frutificar, né? A palavra diz que, olha, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Mesmo que ela envelheça, quando o tempo passar, ela não vai se esquecer, não vai se desviar, porque vai lembrar daquilo que tem aprendido. E é bênção, né, ensinar as crianças. Amém? Vamos orar então. Estenda as suas mãos aqui para frente, mesmo sentados. Pai, nós queremos orar nesse momento pelas crianças. Pai, coloca a tua boa mão sobre a vida de cada um deles. Guarda, livra, Senhor, de todo mal. Pai, que eles possam crescer, meu Deus, tementes ao Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, meu Deus. Que eles possam, Pai, que a tua palavra possa frutificar no coração de cada um deles. E os abençoe, Pai, com toda sorte de bênção, meu Deus. Que as suas escolhas, as suas decisões, Pai, estejam pautadas, Pai, na tua palavra. Deus, derrama sobre cada um deles a bênção sem medida. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Oramos também pelo teu servo, pastor Magalhães, que vai estar pregando a tua palavra neste momento. Senhor, que os nossos corações sejam terra fértil, terra boa. Pai, caindo a semente, venha frutificar a 30, a 60, a 100, conforme, Pai, for a tua vontade, mas que essa semente frutifique. Nós oramos pela vida dele, oramos pela sua família, pela sua esposa, pelas suas filhas. Deus, estende as tuas mãos e usa o teu servo, Pai, como instrumento nas tuas mãos, como profeta, a ministrar a santa palavra de Deus. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. As crianças podem ir com a irmã Lueli, pastor Magalhães, fique à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos. Satisfação muito grande estar aqui novamente com os irmãos para meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Hoje estivemos pela escola dominical, lição maravilhosa sobre a vida de Jó, e falamos um pouco aí sobre a questão do ter. Jó era um homem rico, mas ele colocava acima de tudo o ter comunhão com Deus em primeiro lugar, não era a riqueza. Isso ficou estão telando em nossa mente, e me veio então à mente um versículo, meditava hoje à tarde ali no que falar aqui com os irmãos nesta noite. Me veio um versículo que eu li aqui, eu me lembro, foi o primeiro versículo que eu li aqui nessa congregação, há pouco mais de um ano, quando aqui chegamos, o irmão Valdeci, que estava ali no culto, me deu a oportunidade. Ele é um versículo que ele é um dos versículos mais palpitantes para mim que eu encontro nas Escrituras. É claro que todas as Escrituras são preciosas, mas esse aqui tem um significado especial para mim. Não me canso da expressão simplória, porém de sentido profundo. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, o que tem o filho tem a vida. O que não tem o filho de Deus não tem a vida. Simples. É uma expressão bem binária da fé cristã, bem exclusiva. É ou não é? Não existe meio termo. Não existe meio cristão.
Não existe meio crente ou quase crente. Não existe meio salvo. O que tem o Filho tem a vida. O que não tem, não tem a vida. Me lembro que tinha um corinho que a gente sempre cantava na igreja. Ele diz assim, ó, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Aleluia. Amados irmãos, a salvação ela é individual. Às vezes nós preocupamos com muitos. Há uma preocupação com multidões, com números. Tendemos a fazer relatórios dos nossas jornadas evangelísticas, dizendo tantas almas se converteram ou aceitaram Jesus, como é a expressão tradicional, né, dos crentes, de modo geral. Tantas almas, havia tantas pessoas, preguei, tinha tantas pessoas no auditório, a minha igreja tem tantos membros. Mas aqui está dizendo aquele, o que, uma versão diz aquele, outra versão diz esse aqui, a minha diz o que tem a vida, é no singular. O que tem filho tem. Você que tem o Filho de Deus tem a vida. Você que não tem o Filho de Deus, a Bíblia está dizendo, não tem. Não tem meio termo. Quem recebe um recipiente, recebe tudo que está dentro do recipiente. Não tem como separar. Se alguém me entrega uma caixa, eu posso até depois jogar fora o que está dentro, mas eu recebo tudo. Não tem como eu receber um recipiente sem o que está dentro dele. Assim é a salvação. Recebemos um pacote fechado. E não tem como eu tirar. Não, eu quero a salvação, mas olha, tem uma coisinha aqui que eu não gostaria. Esse detalhe aqui não dá. A salvação ela tem um pacote fechado. Eu não estou falando aqui, não quero jamais falar de um pacote de normas e costumes de uma congregação ou de uma denominação em especial. Não. Essas coisas aí são, eu costumo dizer assim, ó, que costume, o próprio nome já diz, se acostuma. Passamos a conviver no ambiente, acostumamos com o modo daquele ambiente. Coisas que nem para ficar discutindo e criando tabus ou regras, regimentos sobre modos, não é, de se comportar que às vezes tem muito a ver com questão de gosto e não de doutrina cristã. Estou falando daquilo que é concernente à salvação. Existe um pacote. Recebemos um pacote fechado de Deus, com tudo o que há nele. E esse conteúdo não pode ser desassociado. Lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 9, fala assim, irmãos, quanto a vós, esperamos muito mais com coisas concernentes à salvação. Então, existe coisas, a salvação é individual, mas ela tem um conjunto de coisas que seguem a salvação. E uma dessas coisas peculiares, das coisas que acompanham a salvação, é ter o Filho de Deus. Ter o Filho de Deus. Como é que é isso? O ter dá a ideia de posse. O verbo ter sempre dá a ideia de posse. Ter, eu tenho o Filho de Deus. É um paradoxo em face da insignificância humana. Como é que alguém diz que tem Deus? Como é que alguém diz que tem Jesus? Mas Jesus que me tem seria o mais correto. Mas é porque a salvação ela acompanha o pacote. Você tem, agora tem.
Jesus vem no pacote. Você tem ele. De uma certa forma você tem Jesus. Alguém tem Jesus aqui? Amém? A Bíblia está dizendo, quem tem o Filho tem a vida. O que significa ter o Filho? Tentando aqui nas minhas singelas palavras, parco conhecimento, tentar explicar o que é ter o Filho de Deus. É muito difícil, mas poderemos tentar fazer alguma coisa aqui. Bom, entenderia eu, com base e respaldo nas Escrituras, que seria abandonar todo aquele pacote de falsa religiosidade e adotar um conjunto de normas e conduta cristãs. Fé apostólica, doutrina apostólica, a sua extensão. O que é ter o Filho? É ter as coisas que há no caminho por onde o Filho passou. Qual foi o caminho que o Filho passou? Lê os evangelhos, lê as Escrituras, vai ver por onde Jesus passou. Afrontas dos inimigos, incompreensão. Jesus suportou erro dos irmãos. Ah, não, pastor, esse pacote aí, olha, eu sou crente, mas não tolero ninguém pisar o meu pé na igreja. Jesus suportou. Quem tem o Filho, tem a vida e tem tudo que vem com o Filho. Acompanha. As coisas que acompanham a salvação. Eu sou salvo, beleza, mas tem um pacote de coisa que acompanha a salvação. O problema da salvação, que muitos abandonam a fé, é por isso, é porque ele quer a salvação, mas não quer as coisas que acompanham a salvação, pastor. Sabe por quê? Porque foi mal evangelizado. Porque pregaram para ele um falso evangelho que dizia assim, pare de sofrer, e não é bem assim. O evangelho não é parar de sofrer. A salvação não é parar de sofrer. Né? Jesus vai resolver todos os seus problemas. Não, Jesus não vai resolver todos os seus problemas. Não aqui neste mundo. Você vai continuar tendo problemas e talvez terá outros piores. Talvez vai sentir mais o peso. Tem coisas concernentes à salvação que acompanham a salvação. Que uma vez em Cristo, Jesus, ele propôs, a proposta inicial de Jesus, eu não posso deixar de falar isso, sempre tenho que falar. A proposta inicial de Jesus é uma cruz para carregar. Jesus não fez, vende a mim e eu vou te dar toda a vida regalada. Não, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu vida regalada, ele disse, olha, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Então as pessoas são mal evangelizadas, pregam para elas um evangelho falso, pare de sofrer, Deus vai te dar riqueza. E aí ele se frustra, porque se ele abraçar realmente o Filho de Deus, conforme as Escrituras, vem uma série de coisas após ele que... se não foi realmente o Cristo que ele abraçou, ele não consegue, ele abandona, pastor. Por isso que tem muita gente que abandonou. E você não abandonou. Irmão, mas você não sabe como é que é a minha vida. Às vezes eu penso que eu nem sou crente pela minha maneira, eu não me sinto, porque eu estou muito aquém daquilo que é pregado na igreja. Você também não sabe qual é a minha. Todos nós temos nossas dificuldades, nossos momentos de fraqueza, depressão, e dúvidas, mas estamos em Cristo aqui hoje, não estamos? Pode glorificar a Deus. Eu estou no Senhor, eu tenho filho, eu tenho a vida. As minhas falhas, Ele vai perdoando à medida que eu reconheço que falhei e coloco-me diante dele, Senhor, me perdoa. Ter o Filho de Deus é ser propriedade, é o inverso, né? Um paradoxo, é ser propriedade do Filho. É ter um dono. É não ficar neste mundo como um cachorro sem dono, andando, vagando por aí, sem esperança, sem ideia do que será. E depois da morte, não sei, Deus proverá. Sim, Ele já proveu. Ele já deu o Filho.
Jesus já veio morrer por nós na cruz do Calvário. Ter o Filho de Deus é ser dono, é ter um dono, é ser propriedade dele. Ter um Filho de Deus é ter uma aparente perda da vida. Aparente, sim. Mateus capítulo 10, verso 39, o Senhor Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por mim, achá-la-á. É uma aparente perda da vida. Mas como é que é isso? Sim, quando alguém olha para você, geralmente, a pessoa se converte, vem lá de um ambiente que a coisa parecia vida, né? Tinha uma galera, tinha uma farra, tinha uma bebedeirazinha, tinha um. é, Aí a pessoa se converte, diz, agora o negócio dele é botar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja e falar de Jesus. Parece que perdeu. Fulano, você perdeu a vida, você está perdendo a sua vida. Jesus disse que essa aparente perda de vida é para achá-la depois. É que quem tem o Filho de Deus tem tudo. Não precisa mais dessas gambiarras, que ele não precisa mais de uma cachaça para se alegrar, ele não precisa mais de... Não, ele tem a alegria da salvação. O que ele quer mais é agradar ao Senhor. O que é a perda? Ele perde somente aquilo que já iria perder. Alguém tem a vida segura aqui? Como um tesouro que ninguém pode tirar? Hã? Não tem. Ninguém tem a vida segura. É tanto que as pessoas pagam seguro de vida. Seguro de vida, na verdade, não é seguro nem de vida, é seguro de morte, né? Porque o seguro só vai servir para quem suceder a ele. Só quem vai, ele não vai usufruir nada em vida. Que seguro de vida, seguro de morte, né? O nome é bem contraditório. Ninguém tem seguro a vida. Jesus está dizendo que vai perder aquilo que já ia perder. Que coisa interessante, né? Vai perder a sua vida para achar ela mais adiante. Né? É como alguém que está dentro de um barco que está afundando e começa a negociar ali seus bens, né? Daqui a pouco, né? Eles, eu tenho aqui um saco de ouro, eu tenho aqui um... Aí daqui a pouco alguém rouba dele ali aquele saco de ouro. Mas espera aí, vai estar todo mundo, vai para o fundo, né? Vai para o fundo ali tudo. Não perdeu nada. Ih, perdi meu saco de ouro. Não perdeu, não perdeu o que ia perder. Tem nada a ganhar aqui. Está tudo perdido. Mas a tua alma, ela é preciosa para Deus. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para salvar a tua alma. É o que interessa, é a tua alma. É a tua vida. É a tua vida que não se limita a essa vida física. É uma vida que salta para a vida eterna. É nesta que Jesus está interessado. É esta que você precisa zelar. Jesus falou sobre o reino de Deus em Mateus capítulo 13, verso 45, diz que é como uma pérola de grande valor, que um comprador de joias, ele sai a comprar, é um negociante, é um trabalhador que vive e comprar e vender joias, não é? Coisas preciosas, e acha uma pérola de grande valor, uma que excede a tudo aquilo que ele já viu. Sabe o que ele faz? Vai e vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Nessa parábola, Jesus estava dizendo, a vida cristã é um investimento de grande valor, que se preciso for, você vai vender tudo. Quer dizer, vender não significa, no sentido de abrir mão de tudo. E olha que não nos foi cobrado abrir mão de quase nada. Muito pouco, pastor. Foi muito pouquinho. Irmãos, na igreja primitiva, e quando surgiu a perseguição romana, quem lê aí os livros dos mártires, né? Uma série aí, as 10 eras da igreja, né?
É muito bom aquela série. São livretos que, né, cada fase aí. Então tinha uma época que começou a perseguição, e aí os apóstolos, sucessores dos apóstolos, chegavam em determinado local e estavam ali os crentes convertidos, mas que ainda não, né? E eles viviam de fabricar nichos e ídolos, né? Deuses pagãos, e vivia de fabricar aquelas coisas para sobreviver, para uma profissão, eram artesãos. E aí alguém sugeriu que eles teriam que deixar aquilo. Ele disse, mas como que nós vamos deixar? Diz, porque tem que deixar, porque agora você tem nova vida em Cristo. Ele disse, mas é através deles que nós ganhamos dinheiro. Ele disse, mas para ganhar dinheiro para quê? Ué, para poder comprar o que comer. Ele disse, mas comer para quê? Ué, para poder viver, mas viver para quê? Eles queriam dizer assim, olha, não faz sentido você viver a velha vida uma vez que aceitou a Cristo. Se preciso for, passe até fome, mas não abandone a fé. O momento na cultura, na época, pressupunha que aquele modo de vida que eles continuavam vivendo é que não mudou nada, continuava vivendo a velha vida. Então, comer para quê? Para viver, e viver para quê? Se não for para Cristo. Se o viver não for Cristo, o que adianta viver? Vida que irá se perder. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simplesmente um reconhecimento do verdadeiro valor. É uma mudança de atitude radical. Infelizmente, não há mais conversão. De vez em quando surge aí um famoso que diz que se converteu, que era ex, não sei o que, ex, não sei o que. Agora vai ouvir o testemunho. Pergunta se tem arrependimento. Não, na verdade era uma fase. Não houve mudança. Ele tem que abrir a boca e dizer, eu abomino a minha vida anterior de pecado. Eu tenho nojo da minha vida de anterior. Lá na carta de Judas diz que nós tínhamos que ter até nojo da roupa contaminada do sangue, quer dizer, a roupa do pecado, a roupa de outrora. Não faz sentido, uma vez convertido de verdade. É mudança de atitude radical. Para Deus, passamos a ser um valioso tesouro. A vida que não valia nada, que está se perdendo, ela se perde, e somos um valioso tesouro na mão do Senhor. Em suma, ter o Filho de Deus é um paradoxo. As coisas quando dizem ter o Filho de Deus é um paradoxo em consonância com a insignificância humana, que seria traduzido melhor, é ser o Filho de Deus, é Ele me ter. Ter o Filho de Deus é ter uma aparente perda da vida. E por último, ter o Filho de Deus é ter a posse da vida eterna. João 5:24. João, Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 24. Quando alguém diz assim, eu sou salvo, antes era um horror, a pessoa dizia assim, mas os crentes são muito arrogantes, que ele diz, eu sou salvo. Quem pode dizer que é salvo? A Bíblia. Foi Jesus que disse que você é salvo. O que Jesus disse? Em verdade, olha essa expressão em verdade, é a expressão que quer dizer assim, olha, nada pode fugir disso aqui, isso aqui é pilar, isso é base, isso aqui é cláusula pétrea. A Constituição, já vi essa dizendo, tem umas cláusulas pétreas na Constituição que elas não podem ser mudadas de maneira nenhuma. Então, as pedras fundamentais, os pilares. Quando Jesus usa essa expressão, em verdade, são pilares do Evangelho. Em verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, talvez tenha a vida eterna, não? Terá a vida eterna, não? Tem, é no presente.
tem a vida eterna. É ter a vida eterna no presente. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Agora que é futuro, né? Porque o julgamento virá. Não entrará em condenação. E o passado também entra aqui, ó. Mas passou da morte para a vida. Entra aqui os 3 tempos do verbo. Passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Isso é fundamento. Isso é fundamento da fé cristã. Então, quando você bate no peito e diz, eu sou salvo, você tem convicção, tem o Filho de Deus, é salvo, a Bíblia está dizendo. Se for ao contrário, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa, que Jesus é mentiroso. Jesus não mentiu. Jesus afirmou, quem tem o Filho de Deus, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não em condenação, melhor, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É ter a vida eterna. Não há tempo, nem bens perdidos para Deus. Acabou, não há perda. A perda, Paulo diz, ó, tudo que eu tenho, eu considero como refúgio. Né? Tendo em vista a excelência, a graça, a misericórdia, o pacote que acompanha a salvação. Claro que estou parafraseando, não foi bem nessa palavra que ele falou. As coisas do céu serão bem diversificadas, pois teremos tempo de sobra. O tesouro é grande. Quando partirmos desta para outra, quando Jesus vier consumar todas as coisas, entrarmos no estado de glória eterno, as coisas lá vão ser bem diversificadas. Vai ter tempo de sobra. É a eternidade para conhecer os tesouros, as riquezas, o conhecimento, o gozo profundo que não dá. A Bíblia deixa bem clara que mente humana não consegue entender essas coisas. A gente só sabe que vai ser, mas não consegue mensurar. A mente humana não tem capacidade, é limitada para mensurar. A vida cristã, o aceitar a Cristo, o ter o Filho de Deus, é um investimento. E todo investimento, todo negócio que se faz tem um troco. E o troco é mais valioso do que o próprio investimento. Jesus disse, olha, aquele que deixar pai, mãe, irmãos e filhos e fazenda e tudo, por amor de mim, terá muitas vezes mais isto aqui e no porvir o quê? É o troco. Ué, mas aí então volta aquela velha história, então, que você pode largar tudo que Jesus vai dar tudo de novo. Não, não, não. Não é no sentido de dar tudo de novo. Deixou uma fazenda, Jesus dá outra fazenda. Não, não. É no sentido do gozo de ter a salvação. Essas coisas passam a ser insignificantes. Tem coisa muito mais preciosa. É se for preciso deixar, não é preciso, não é mandamento assim, taxativo para dizer, ó, para ser crente tem que vender tudo, tem que abrir mão. Não, não, não. Aquilo que não é lícito, que não é contrário à fé cristã, não precisa. Entendeu? É de se preciso for, aquele que, se preciso for, tem implícito aqui que há coisas que é necessário. Tem pessoas que Deus chama para chamar de específico, ele tem que deixar tudo. Outros não, continua glorificando a Deus, servindo a Deus com aquilo que tem, que era lícito lá de fora, ele traz para o reino de Deus. O que a Bíblia quer dizer é que o ter mais do que isso, muito mais, Jesus quis dizer assim, ó, o gozo, a satisfação de servir a Deus é muito grande, porque terá o troco disso tudo, e o troco é a vida eterna. Perde só o que estava para perder. Amém, irmãos? Para concluir, eu gostaria de contar uma ilustração, certa feita, um homem velho, ancião, que era amante das belas artes. Ele colecionava quadros, pinturas caríssimas, pinturas famosas. Era o hobby dele, e ele tinha um filho único. Esse filho único foi levado para a guerra. E lá na guerra, ele veio a falecer, veio a baixa na guerra.
o jovem companheiro dele que veio trazer a notícia para ele, que havia falecido, ele contou toda a história para ele. Olha, eu socorri, ou melhor, o seu filho me socorreu. E ao ser socorrido por ele, ele foi atingido por uma bala e faleceu nos meus braços. Ele conseguiu me salvar, mas já estando a salvo, ele foi atingido. E eu sou pintor também, eu sou pintor e eu sei que o senhor gosta de belas artes, e eu tentei refletir na gravura aqui, na tela, a cena dele me salvando, porque foi muito profunda para mim. Eu estava agonizando, correndo, de repente ela aparece e falou para mim, disse: eu te falei que não desistia de você. E eu disse para ele: eu sabia que você viria. Nós éramos muito amigos, e eu trouxe aqui para o senhor com muito carinho esse quadro, que é a cena que salvou a minha vida. O pai pegou aquele quadro com todo carinho, botou em destaque na sua galeria de quadros e disse: olha, esse é o melhor quadro que eu tenho. Esse aqui não tem preço. Chegou o dia que o velho faleceu, não tinha herdeiro, fez um testamento do que ele deixou, fazendo doação. Quando abriram o testamento, dizia: a galeria de quadros será leiloada em leilão público para doar para a instituição de caridade. Muito bem, vamos lá. Porém, uma das cláusulas do testamento dizia que o leilão deveria seguir a regra que ele tinha estabelecido, que teria que ser ido aberto cláusula por cláusula do testamento. E sabem que o desejo do morto, o último desejo do morto é lei, né? Lei, testamento. É por isso está aqui, ó, o último desejo do que morreu por nós na cruz. Está aqui, o Novo Testamento. É lei. Substitui a lei, é testamento. Agora nós falamos sobre isso aqui, sobre o testamento. Muito bem, vamos então proceder ao leilão, como está regulamentado aqui pelo testamento do falecido. Aí abre aqui então, primeira cláusula do testamento, as outras todas encobertas. Tem que abrir uma por uma. O quadro do filho será leiloado primeiro. Chamava de o quadro do filho. O quadro do filho será leiloado primeiro. E o povo ali eufórico, querendo, porque tinha quadros caros. Ah, que nada, esse quadro aí, enrolando. Não, não, é o desejo do morto. Vamos lá, quem dá mais, quem dá, eu dou $10, eu dou 20. Não valorizar nada. Quem é isso? Quem é o pintor? Nem sei quem é isso. Eu quero é Cândido Portinari, eu quero é Leonardo da Vinci, eu quero coisa boa. Esse quadro, não. E demorou. Até que apareceu algum lá que era amigo do velho e disse: olha, eu conhecia esse velho. Ele tinha um amor muito grande por esse quadro. Esse quadro tem um grande significado para ele. Como eu era amigo dele, eu vou comprar esse quadro. Paulo, você dá $200, é o que eu tenho. Alguém dá mais? Não, vendido por $200 o quadro do filho. Opa, agora vamos sair coisa boa nesse. E começa então. Vamos ver a segunda cláusula do testamento. Senhores, lamento informar, o leilão acabou. O quê? Cláusula segunda do testamento: aquele que comprar o quadro do filho por qualquer preço, levará consigo todo o resto da coleção de quadros. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem o Filho de Deus, tem tudo. Tudo o que for preciso que ele vai dar, e por fim, a vida eterna. Muitos deixaram de levar tudo porque desprezaram o quadro do filho. O quadro do filho. Qual é o quadro do filho que nós temos hoje? Que tal o quadro do filho? Não despreze o quadro do filho. O quadro do filho é uma cruz. É uma cruz que temos para carregar. Leve o quadro do filho com muito carinho. Abrace o quadro do filho. Pague o preço que for preciso.
pelo quadro do Filho. E no fim, terá todas as coisas por fim, a vida eterna. Deus te abençoe, meu amigo que está me ouvindo nesse instante, se você ouviu essa mensagem, onde você estiver, que você medite nisso. Você tem Jesus na sua vida? Se não tem, toma a sua decisão agora. Abrace o filho com muito carinho. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, queridos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem o Filho tem todas as coisas, amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Que essa palavra, possa falar aos nossos corações. Sabemos que falou aos nossos corações. Pai, nesta noite a tua palavra foi pregada, foi ministrada. A tua palavra, meu Deus, foi explanada, meu Deus, mostrando que quem tem o Filho de Deus, o unigênito de Deus, tem a vida eterna. Pai, que essa palavra, Senhor, possa ir no mais profundo, Pai, da nossa alma, que nós venhamos a valorizar a salvação em Cristo Jesus, que jamais venhamos a desprezar tamanha salvação, tamanho sacrifício, mas que possamos valorizar como uma joia preciosa, uma pérola preciosa, meu Deus. Pai, que o nosso olhar esteja em Cristo Jesus, que nós possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, Pai, é aquele, Pai, que se entregou ali na cruz para resgatar, pagou um alto preço pela nossa vida, pagou um alto preço pela salvação, pagou um alto preço pela vida eterna. Pai, nós temos vida eterna em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, que nós possamos sair daqui nesta noite mais crentes, possamos sair aqui desta noite valorizando o sacrifício vicário de Jesus, o sacrifício substitutivo. Jesus ali na cruz do Calvário, ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, o resgate da minha vida e da sua vida. E jamais, jamais venhamos abandonar os caminhos do Senhor. Qualquer coisa que venha a ser oferecida, ela é nada diante daquilo que o Senhor já conquistou para nós, por nós, ali na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos já estar orando, também ministrando a bênção apostólica também, e desejando que você tenhamos uma semana ricamente abençoada na presença do Senhor. Que a mão do Senhor esteja conduzindo as nossas vidas em toda e qualquer situação, sabendo que, mesmo nos momentos difíceis, Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel, Deus sempre conosco, amém? Ele jamais nos desampara, Ele jamais nos deixa, mas Ele está sempre conosco. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela Tua presença, queremos te agradecer pela Tua palavra que foi pregada nesta noite. Queremos te louvar e te bendizer, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é precioso, que o Senhor seja a porção da nossa herança. Pai, que o Senhor seja o nosso bem maior. Pai, que o Senhor seja o alfa, o ômega nas nossas vidas. Pai, que o nosso coração esteja em Cristo Jesus, que o nosso coração, Pai, seja entregue totalmente ao Senhor, sem reservas, Pai, sem restrições, mas que cada dia venhamos a caminhar em direção à cruz, olhando para a cruz e sabendo que depois da cruz vem a coroa de vitória. Nós te agradecemos, Pai, por tudo e abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, essa semana que se inicia, que em todo o tempo venhamos estar na Tua presença, te louvando, te honrando e te glorificando. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Passe em sua mão, querido.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Querido,